do que ser amigo de Deus. Bom dia, meninas. Sou Bruna Oliveira e nós estamos na jornada do vinho novo em odres novos. Esse é o nosso 27º dia. Nós já estamos perto da conclusão desse devocional, dessa série de meditações. Nós vamos até o 30º, né? Então estamos bem pertinho aí do fim. E para mim é uma honra estar com vocês em algumas manhãs, compartilhando a palavra de Deus, né? Que liberta, que transforma, que restaura as nossas vidas. E hoje eu quero falar sobre desonra. Tema difícil, né? Mas é importantíssimo nós aprendermos a lidar com a desonra para termos realmente uma mente renovada, pronta para crescer, para receber o vinho novo. Para isso eu quero trabalhar o livro de 1 Samuel, quando fala a respeito da mãe dele, de Ana. Ana foi uma mulher que começou a sua menção bíblica, né? Inicia na desonra. Inicia na forma como ela era desonrada por Penina, humilhada, desonrada, até mesmo, ouso dizer, desprotegida pelo seu marido Eucana, porque ele poderia, né, resistir a Penina, aos ataques de Penina, e dar uma controlada nesse acesso de competição que Penina tinha com Ana. Poderia ter chamado ela para conversar, poderia ter justificado Ana, poderia ter organizado as duas ali dentro de casa, para que não houvesse atrito. Mas ele se manteve numa posição passiva nessa situação. Ele falava com Ana que gostava dela, tipo assim, para que você tá ligando para isso? Deixa para lá, você tem amor, o meu amor por você e tal. E Ana queria mais, Ana não queria só, né, que ele demonstrasse um amor por ela. Eu acredito que Ana, no fundo, como qualquer mulher, queria ser o quê? Defendida. Imagina, né? Quantas de nós, às vezes, passamos situações difíceis e aí a gente está querendo que, né, alguém nos defenda e a gente fala e se queixa e a pessoa fala assim, deixa pra lá, né? Pelo menos você tem isso, aquela outra pessoa não tem. E, na verdade, você não queria que a pessoa te confortasse, você queria que ela te defendesse. Mas, enfim, né? São somente conjecturas do que poderia ter acontecido ali naquela conversa, nas entrelinhas entre Eucana e Ana. Mas eu imagino que, né, para Ana deveria ter sido muito difícil essa convivência, né? Esse tipo de relação em que ela era extremamente humilhada e, ao mesmo tempo que ela era humilhada por Penina, era amada por Eucana, mas não conseguia ser protegida nessa relação. E ela vivia uma desonra, né, dentro da família. Ela vivia uma desonra, né, e uma humilhação constante. E a Bíblia diz que a maneira como ela se posiciona dentro desse quadro de desonra, de humilhação, é indo para o templo, é recorrendo a Deus. A Bíblia fala que ela foi para o templo para orar, para colocar diante de Deus aquilo que ela estava passando. E isso é muito importante, a gente olhar para isso dessa forma, né? No momento de desonra, a gente não responder àquele que está desonrando, mas a gente colocar diante de Deus a nossa dor. Porque responder a quem está nos desonrando não vai mudar o quadro de desonra, porque quem está desonrando está nas trevas. Quem está desonrando não está na luz, porque a Bíblia manda a gente amar com amor fraternal uns aos outros. A Bíblia manda a gente considerar o outro maior do que nós mesmos. A Bíblia manda a gente honrar o profeta na qualidade de profeta, o justo na qualidade do justo. E se um pequenino aparecer no seu caminho, se você souber honrá-lo, você não vai ficar sem seu galardão. Então, a pessoa que está em desonra, ela não está na luz, ela está nas trevas. Ela não está... quando eu falo nas trevas, eu não estou falando que ela está com o diabo, eu estou falando que ela está cega. Então, conversar e tentar convencer o desonrador, não sei se existe essa palavra, não vai resolver. E Ana foi para o Senhor, ela foi para a luz, ela foi para aquele que poderia honrá-la, que poderia abastecê-la, que poderia reconfigurar
coração dela, que poderia tirar as feridas dela. E mais uma vez ela foi desonrada, porque ela estava ali no Senhor e o próprio pastor dela não conseguiu compreendê-la. E ali naquele quadro de desonra, ao invés dela responder a desonra no nível da dor, ela respondeu no nível da aliança que ela tinha com Deus. Que quando Eli a desonra daquela forma, falando que ela estava bêbada e não consegue reconhecer que ela estava triste, amargurada de espírito, ao invés dela responder à altura, se defendendo ou criticando ele, ela responde na medida da aliança que ela tinha com o Senhor. E a aliança com o Senhor faz com que a gente se sujeite àquele que Deus colocou acima de nós. Porque o sacerdote, ele tinha uma representação espiritual de uma pessoa de governo. E ela se sujeita àquele homem e diz, não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, eu sou dessa forma, eu sou daquela outra forma. Então, ou seja, Ana ainda talvez não estivesse curada de toda aquela desonra, visto a oração dela, que foi somente lágrimas e não saía nenhuma voz. Mas ela decidiu a não viver ferida com aquele quadro. Ela decidiu responder o nível da aliança dela com Deus. E no momento em que ela foi desafiada a descer esse nível ali, na questão com Penina, ela aumentou o nível, indo para a oração. E é assim que a gente vence a desonra. A gente vence a desonra somente no Senhor, aumentando o nível da nossa aliança com o Senhor. Essa é a melhor saída para a desonra. É ser desonrado na terra e aprender a honrar no céu, aumentar a nossa aliança com Deus, né? O nível da nossa aliança. E depois de toda essa desonra, depois dela aumentar o nível da aliança com o Senhor, ela foi honrada, o ventre dela recebeu um milagre. E o Senhor estabeleceu Ana como mãe, que era o que ela mais queria. E aí a boca de Penina teve que fechar, e aí a boca do sacerdote teve que fechar, porque Deus começou, através da vida de Samuel, né, que era o fruto do ventre de Ana, começou a trazer juízo, né, sobre Eli, falar com Samuel, ó Samuel, eu vou trazer juízo sobre a casa de Eli. Enfim, gente, a gente não perde nada quando a gente vai para o Senhor levar as nossas demandas de desonra. Eu sei que é muito difícil a gente se doar e receber a ingratidão como devolutiva, né? Mas é bem possível a gente conseguir não responder no nível da desonra, desonrando também, ou requerendo uma explicação, mas indo para o Senhor, né? Então, assim, que Deus nos abençoe. Não é uma coisa fácil, é difícil, mas que o Espírito Santo possa nos ajudar nesse dia a refletirmos, né? A como lidar com a desonra. Que essa meditação possa te abençoar e eu quero orar por você. Pai, no nome de Jesus, eu quero apresentar as nossas vidas. Muitas de nós, meu Pai, tem passado dias de desonra, dias de humilhação, dias terríveis com pessoas que talvez nós nem imaginássemos passar. Mas a palavra do Senhor diz que o Espírito do Senhor nos assiste na nossa fraqueza, que quando estamos fracos, é aí que estamos fortes. Que o Senhor nos ajude a recorrermos ao Senhor e não ao caluniador nos dias vazios, nos dias de humilhação, nos dias de desonra. Nos ajude, Espírito Santo, a nos envolvermos no manto sagrado do Senhor, nos envolvermos no Teu amor, nos envolvermos debaixo das Tuas asas, porque na Tua palavra diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E é isso que nós precisamos, aprender a descansar no Seu amor, porque tudo o Senhor colocará no seu lugar, as coisas e as pessoas, de acordo com as Suas obras. Obrigada por essa meditação, Senhor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Amém. Eu espero que essa meditação tenha te abençoado. Se te abençoou, espalha nos grupos aí de WhatsApp. Vamos tornar a palavra do Senhor conhecida, divulgada através dessa boa notícia de esperança.
Amém? Se você não conhece meu trabalho nas redes sociais, acessa no Instagram, Bruno Oliveira, Mentoria Mulheres. Eu acredito que tem muito conteúdo ali que vai te edificar. Um beijo.